Existem várias descobertas bíblicas que muitas pessoas ainda não sabem que foram descobertas e que, se você souber quais são, irão te deixar de queixo caído. Nesse vídeo iremos mostrar não só as descobertas bíblicas, como também iremos mostrar a cópia das escrituras bíblicas mais antigas do mundo todo, mais antigas que o próprio manuscrito do Mar Morto. Nele contém segredos e ensinamentos ocultos que muitos não querem que você saiba. Imagine-se caminhando pelas ruas estreitas e cheias de história de Jerusalém. Cada passo que você dá pode levar a uma descoberta arqueológica incrível que revela mais sobre a antiga vida na Cidade Santa. Uma das áreas mais emocionantes para os arqueólogos e historiadores é o Monte do Templo, onde se acredita que o Templo de Salomão uma vez se erguia majestosamente. As escavações neste local revelaram não apenas os fundamentos do templo antigo, mas também artefatos preciosos como moedas antigas, selos e até mesmo inscrições em hebraico antigo. Descer da colina do Monte do Templo leva você à cidade de Davi, uma área onde o rei Davi teria estabelecido sua capital. Aqui as escavações revelaram sistemas de água complexos como o Túnel de Ezequias, uma maravilha da engenharia antiga que ainda está em uso hoje. Além disso, os arqueólogos descobriram impressionantes fortificações e vestígios de habitações que datam de milhares de anos, e não podemos esquecer o Muro das Lamentações, o último remanescente do antigo templo judaico, onde milhares de pessoas se reúnem para orar e refletir. Ao redor deste local sagrado, as escavações revelaram camadas de história, desde os dias do Segundo Templo até os tempos romanos e bizantinos. Mas as descobertas em Jerusalém não se limitam apenas aos locais religiosos. Em outras partes da cidade, os arqueólogos encontraram evidências de assentamentos antigos, incluindo casas, lojas e até mesmo uma piscina pública que remonta aos tempos do Novo Testamento. Cada descoberta em Jerusalém é como uma peça do quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor a história e a fé daqueles que vieram antes de nós. Essas escavações contínuas não apenas enriquecem nosso conhecimento do passado, mas também nos conectam de forma mais profunda com a rica herança desta cidade extraordinária. Então, da próxima vez que você visitar Jerusalém, lembre-se de que cada pedra que você pisa pode ser um elo vital para o passado aguardando para ser descoberto e compartilhado com o mundo. Agora, pense no emocionante mundo da arqueologia bíblica, onde os segredos do passado se desdobram diante dos nossos olhos. Cada escavação é como uma viagem no tempo, nos levando diretamente aos eventos e pessoas que moldaram as páginas da Bíblia. Vamos começar com uma figura icônica, o rei Herodes. Este governante, conhecido por sua grandiosidade e crueldade, é mencionado várias vezes no Novo Testamento. As escavações em locais associados a Herodes, como o palácio em Jericó e a fortaleza em Massada, revelaram impressionantes estruturas arquitetônicas como palácios luxuosos, sistemas de água elaborados e até mesmo um teatro construído em estilo romano. Essas descobertas nos ajudam a entender melhor a opulência e o poder de Herodes, bem como o contexto histórico do mundo em que Jesus viveu. Outra figura proeminente é Pilatos, o governador romano responsável pela crucificação de Jesus. Recentemente, uma inscrição em pedra foi descoberta em Cesareia, na costa mediterrânea de Israel, mencionando o nome de Pilatos em uma inscrição dedicatória. Esta é uma das poucas evidências arqueológicas diretas da existência de Pilatos fora dos registros históricos, oferecendo uma confirmação tangível de sua autoridade durante o tempo de Jesus. E que tal o sumo sacerdote Caifás, que desempenhou um papel crucial no julgamento de Jesus perante o Sinédrio? Em 1990, uma caixa de ossos, inscrita com o nome Caifás, foi descoberta em Jerusalém. Esta caixa, conhecida como ossuário, continha restos mortais humanos e é considerada pelos estudiosos como possivelmente pertencente ao sumo sacerdote Caifás, mencionado nos evangelhos. Esta descoberta emocionante nos conecta diretamente aos eventos do julgamento de Jesus e reforça a historicidade desses relatos bíblicos. Imagine-se viajando de volta no tempo para o deserto da Judéia, onde antigos manuscritos estão esperando para serem descobertos. Foi lá nas cavernas de Cura, perto do Mar Morto, que um dos achados mais emocionantes da história bíblica foi feito: o Grande Pergaminho de Isaías. O profeta Isaías foi uma figura central no Antigo Testamento, conhecido por suas poderosas mensagens de esperança e redenção. Este pergaminho, datado de cerca de 2000 anos atrás, contém uma cópia praticamente completa do livro de Isaías, preservado ao longo dos séculos em um estado notável de conservação. Mas por que este pergaminho é tão significativo? Bem, em primeiro lugar, ele nos dá uma visão extraordinária da preservação da Bíblia ao longo do tempo. Imagine segurar em suas mãos um texto que foi lido e reverenciado por gerações de fiéis ao longo de milênios. É como estar em contato direto com a história viva. Além disso, o pergaminho de Isaías nos ajuda a entender melhor a transmissão textual da Bíblia.
Comparando este antigo pergaminho com as versões mais recentes do livro de Isaías, os estudiosos podem traçar a evolução do texto ao longo dos séculos, destacando a incrível precisão com que a Bíblia foi copiada e preservada. E há algo ainda mais emocionante: as profecias contidas no livro de Isaías têm um profundo significado para muitos fiéis. Encontrar uma cópia antiga dessas profecias reforça a fé na autenticidade e na inspiração das Escrituras, oferecendo uma ligação tangível entre o passado e o presente. Então, da próxima vez que você abrir a Bíblia e ler as palavras do profeta Isaías, lembre-se do incrível legado deste antigo pergaminho e da história extraordinária que ele nos conta. É um tesouro precioso que nos conecta com nossas raízes espirituais e nos lembra da eterna relevância da mensagem de esperança e redenção que Isaías nos deixou. Agora, depois de descobrir algumas das maiores descobertas bíblicas, precisamos descobrir algo mais incrível ainda. Uma descoberta que realmente vai te deixar de queixo caído. Você sabia que existe uma cópia das Escrituras muito antiga que são até mais antigas que os próprios manuscritos do Mar Morto? Mas antes de dizermos qual é, precisamos entender o que são os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos antigos encontrados em cavernas próximas ao Mar Morto, na região da Cisjordânia, em Israel. Eles são considerados uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX devido ao seu valor histórico, religioso e acadêmico. Esses manuscritos incluem uma variedade de textos, como cópias de livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, documentos sectários, textos litúrgicos e obras de escritores antigos. A maioria dos manuscritos foi escrita em hebraico, mas também há textos em aramaico e grego. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos entre 1947 e 1956 por beduínos locais e arqueólogos em cavernas nas encostas dos penhascos de Qumran, perto do Mar Morto. As cavernas continham milhares de fragmentos de pergaminhos e papiros em diferentes estados de conservação. Esses manuscritos forneceram informações valiosas sobre a vida religiosa, cultural e política na Palestina do período do Segundo Templo, que abrange aproximadamente do século I a.C. ao século I d.C. Eles também lançaram luz sobre as origens do judaísmo e do cristianismo primitivos, além de fornecerem insights linguísticos e textuais sobre os textos bíblicos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto revolucionou os estudos bíblicos e históricos do período do Segundo Templo. Eles são estudados por acadêmicos de diversas disciplinas, incluindo teologia, arqueologia, história antiga e linguística. Os manuscritos estão em exibição em vários museus em Israel, incluindo o Museu de Israel, em Jerusalém. Agora que entendemos a importância dos manuscritos do Mar Morto, vamos desvendar os mistérios da cópia mais antiga das Escrituras já encontrada, os pergaminhos de Ketef-Non. Os pergaminhos de Ketef-Non são uma descoberta arqueológica notável encontrada em uma escavação arqueológica em Jerusalém, especificamente na área conhecida como Vale de Inom. Em 1979, eles foram uma das descobertas mais antigas de textos bíblicos já encontradas. Os pergaminhos foram descobertos dentro de uma câmara funerária durante escavações realizadas pelo arqueólogo israelense Gabriel Barkay. Eles consistem em 2 rolos de prata que foram encontrados em 2 túmulos separados. Esses rolos foram desdobrados e descobriu-se que continham inscrições em hebraico antigo. As inscrições nos rolos de prata contêm versículos do livro de Números, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Em particular, os versículos encontrados são Números 6, 24 e 26, que são uma bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa descoberta é significativa por várias razões. A antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non é verdadeiramente impressionante, pois remonta ao século VI a.C., uma época crucial na história de Jerusalém e do povo de Israel. Este período testemunhou importantes transformações políticas, sociais e religiosas na região, moldando o curso da história bíblica e influenciando o desenvolvimento posterior do judaísmo e do cristianismo. No século VI a.C., Jerusalém estava sob o domínio do Reino de Judá, um dos reinos hebraicos antigos. Este foi um período de intensa atividade política e religiosa, marcado por conflitos internos e externos, bem como pela intensificação das reformas religiosas. Durante esse tempo, o profeta Jeremias pregou em Jerusalém, advertindo sobre a iminente destruição da cidade e exortando o povo à reforma espiritual. A descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non oferece um vislumbre fascinante da vida religiosa e cultural durante este período turbulento. A presença dos versículos do livro de Números inscritos em prata sugere a importância da religião e da prática religiosa na sociedade judaica antiga. Além disso, o fato de esses versículos serem uma bênção sacerdotal destaca o papel central dos sacerdotes e do ritual religioso na vida do povo de Israel.
A antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non é significativa no contexto dos estudos bíblicos e da história da escrita. Esses pergaminhos são testemunhas primordiais da transmissão e preservação dos textos bíblicos ao longo do tempo. Sua descoberta confirma a existência de uma tradição textual contínua que remonta a milhares de anos, desde os primeiros estágios de composição e redação dos textos bíblicos até as versões que conhecemos hoje. Além disso, a descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non desafia as concepções tradicionais sobre a produção e disseminação dos textos antigos. O uso de prata para escrever versículos bíblicos é uma prática incomum e sugere um alto nível de habilidade técnica e artística por parte dos escribas envolvidos. Esses pergaminhos não apenas fornecem insights valiosos sobre a cultura material e as práticas de escrita da antiguidade, mas também lançam luz sobre as crenças e valores espirituais da comunidade que os produziu. Portanto, a antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non não apenas os torna uma descoberta arqueológica notável, mas também os coloca no centro do debate acadêmico sobre história, religião e cultura da antiga Jerusalém e do povo de Israel. Sua importância vai muito além de sua idade, oferecendo uma janela para o passado e enriquecendo nossa compreensão do mundo antigo e das raízes profundas da tradição bíblica. Certamente, a confirmação textual fornecida pelos pergaminhos de Ketef-Non é uma das características mais notáveis e fascinantes dessa descoberta arqueológica. Essa confirmação não apenas valida a precisão e autenticidade dos textos bíblicos, mas também oferece insights valiosos sobre a transmissão e preservação desses textos ao longo dos séculos. Ao descobrir versículos do livro de Números inscritos em prata nos pergaminhos, arqueólogos e estudiosos foram confrontados com uma evidência concreta da antiguidade e fidelidade textual dos escritos bíblicos. Os versículos encontrados nos pergaminhos de Ketef-Non correspondem de perto às versões posteriores do livro de Números encontradas nas Bíblias modernas, demonstrando uma notável consistência textual ao longo do tempo. Essa consistência textual é particularmente significativa porque os pergaminhos datam do século VI a.C., sendo alguns dos mais antigos exemplos de escrita bíblica já encontrados. A descoberta desafia as críticas céticas sobre a precisão e integridade dos textos bíblicos, fornecendo uma prova tangível da estabilidade e fidelidade textual das escrituras ao longo de milênios. Além disso, a confirmação textual oferecida pelos pergaminhos de Ketef-Non tem importantes implicações para os estudos bíblicos e a crítica textual. Esses pergaminhos fornecem uma referência útil e valiosa para os estudiosos que se dedicam a reconstruir o texto original das Escrituras, ajudando a esclarecer questões de interpretação e autenticidade. A descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non destaca a natureza dinâmica e multifacetada da tradição textual bíblica. A presença desses versículos em prata, em um contexto funerário, sugere que eles eram considerados preciosos e significativos para a comunidade que os produziu, refletindo a importância atribuída à preservação e transmissão fiel dos textos sagrados. Por fim, a confirmação textual oferecida pelos pergaminhos de Ketef-Non ressalta a interconexão entre arqueologia, história e estudos bíblicos. Essa descoberta ilustra como a investigação arqueológica pode enriquecer nossa compreensão dos textos bíblicos e da história religiosa e cultural de Israel, fornecendo evidências tangíveis e palpáveis de antigas tradições e práticas religiosas. Em resumo, a confirmação textual dos pergaminhos de Ketef-Non é uma evidência poderosa da antiguidade e fidelidade textual das Escrituras, destacando sua importância não apenas como documentos religiosos, mas também como testemunhos vívidos da história e cultura do antigo povo de Israel. Os pergaminhos de Ketef-Non são valiosos não apenas pelo conteúdo dos versículos do livro de Números que contém, mas também pelo material em que foram escritos, prata. A escolha de usar prata para escrever textos religiosos sugere uma abordagem criativa e reverente à preservação dos ensinamentos sagrados. A prata, sendo um metal precioso associado à pureza e divindade, acrescenta uma dimensão simbólica profunda aos pergaminhos. Além disso, seu uso em um contexto funerário indica sua importância ritual e espiritual na vida após a morte. Portanto, o material dos pergaminhos de Ketef-Non não apenas demonstra habilidade técnica e artística, mas também revela insights sobre as crenças e práticas religiosas da antiga sociedade judaica. A descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non representa um marco significativo na arqueologia bíblica e na compreensão da antiguidade e autenticidade dos textos sagrados. Esses pergaminhos, escritos em prata e datados do século VI a.C., oferecem uma visão fascinante da vida religiosa e cultural na antiga Jerusalém, enquanto desafiam concepções tradicionais sobre a produção e preservação dos textos bíblicos. A antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non, juntamente com a confirmação textual que eles proporcionam, reforça a importância duradoura das Escrituras e lança luz sobre a transmissão e preservação fiel dos textos sagrados ao longo dos séculos. Além disso, o uso criativo e simbólico da prata como material de escrita destaca a reverência e devoção atribuídas aos textos religiosos na sociedade judaica antiga.
Essa descoberta não apenas enriquece nossa compreensão da história e cultura de Israel, mas também destaca a interconexão entre arqueologia, história e estudos bíblicos. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa descoberta é significativa por várias razões. A antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non é verdadeiramente impressionante, pois remonta ao século VI a.C., uma época crucial na história de Jerusalém e do povo de Israel. Este período testemunhou importantes transformações políticas, sociais e religiosas na região, moldando o curso da história bíblica e influenciando o desenvolvimento posterior do judaísmo e do cristianismo. No século VI a.C., Jerusalém estava sob o domínio do Reino de Judá, um dos reinos hebraicos antigos. Este foi um período de intensa atividade política e religiosa, marcado por conflitos internos e externos, bem como pela intensificação das reformas religiosas. Durante esse tempo, o profeta Jeremias pregou em Jerusalém, advertindo sobre a iminente destruição da cidade e exortando o povo à reforma espiritual. A descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non oferece um vislumbre fascinante da vida religiosa e cultural durante este período turbulento. A presença dos versículos do livro de Números inscritos em prata sugere a importância da religião e da prática religiosa na sociedade judaica antiga. Além disso, o fato de esses versículos serem uma bênção sacerdotal destaca o papel central dos sacerdotes e do ritual religioso na vida do povo de Israel. A antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non é significativa no contexto dos estudos bíblicos e da história da escrita. Esses pergaminhos são testemunhas primordiais da transmissão e preservação dos textos bíblicos ao longo do tempo. Sua descoberta confirma a existência de uma tradição textual contínua que remonta a milhares de anos, desde os primeiros estágios de composição e redação dos textos bíblicos até as versões que conhecemos hoje. Além disso, a descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non desafia as concepções tradicionais sobre a produção e disseminação dos textos antigos. O uso de prata para escrever versículos bíblicos é uma prática incomum e sugere um alto nível de habilidade técnica e artística por parte dos escribas envolvidos. Esses pergaminhos não apenas fornecem insights valiosos sobre a cultura material e as práticas de escrita da antiguidade, mas também lançam luz sobre as crenças e valores espirituais da comunidade que os produziu. Portanto, a antiguidade dos pergaminhos de Ketef-Non não apenas os torna uma descoberta arqueológica notável, mas também os coloca no centro do debate acadêmico sobre história, religião e cultura da antiga Jerusalém e do povo de Israel. Sua importância vai muito além de sua idade, oferecendo uma janela para o passado e enriquecendo nossa compreensão do mundo antigo e das raízes profundas da tradição bíblica. Certamente, a confirmação textual fornecida pelos pergaminhos de Ketef-Non é uma das características mais notáveis e fascinantes dessa descoberta arqueológica. Essa confirmação não apenas valida a precisão e autenticidade dos textos bíblicos, mas também oferece insights valiosos sobre a transmissão e preservação desses textos ao longo dos séculos. Ao descobrir versículos do livro de Números inscritos em prata nos pergaminhos, arqueólogos e estudiosos foram confrontados com uma evidência concreta da antiguidade e fidelidade textual dos escritos bíblicos. Os versículos encontrados nos pergaminhos de Ketef-Non correspondem de perto às versões posteriores do livro de Números encontradas nas Bíblias modernas, demonstrando uma notável consistência textual ao longo do tempo. Essa consistência textual é particularmente significativa porque os pergaminhos datam do século VI a.C., sendo alguns dos mais antigos exemplos de escrita bíblica já encontrados. A descoberta desafia as críticas céticas sobre a precisão e integridade dos textos bíblicos, fornecendo uma prova tangível da estabilidade e fidelidade textual das escrituras ao longo de milênios. Além disso, a confirmação textual oferecida pelos pergaminhos de Ketef-Non tem importantes implicações para os estudos bíblicos e a crítica textual. Esses pergaminhos fornecem uma referência útil e valiosa para os estudiosos que se dedicam a reconstruir o texto original das Escrituras, ajudando a esclarecer questões de interpretação e autenticidade. A descoberta dos pergaminhos de Ketef-Non destaca a natureza dinâmica e multifacetada da tradição textual bíblica. A presença desses versículos em prata, em um contexto funerário, sugere que eles eram considerados preciosos e significativos para a comunidade que os produziu, refletindo a importância atribuída à preservação e transmissão fiel dos textos sagrados. Por fim, a confirmação textual oferecida pelos pergaminhos de Ketef-Non ressalta a interconexão entre arqueologia, história e estudos bíblicos. Essa descoberta ilustra como a investigação arqueológica pode enriquecer nossa compreensão dos textos bíblicos e da história religiosa e cultural de Israel, fornecendo evidências tangíveis e palpáveis de antigas tradições e práticas religiosas.
Em resumo, a confirmação textual dos pergaminhos de Ket-Finon é uma evidência poderosa da antiguidade e fidelidade textual das Escrituras, destacando sua importância não apenas como documentos religiosos, mas também como testemunhos vívidos da história e cultura do antigo povo de Israel. Os pergaminhos de Ket-Finon são valiosos não apenas pelo conteúdo dos versículos do livro de Números que contém, mas também pelo material em que foram escritos, prata. A escolha de usar prata para escrever textos religiosos sugere uma abordagem criativa e reverente à preservação dos ensinamentos sagrados. A prata, sendo um metal precioso associado à pureza e divindade, acrescenta uma dimensão simbólica profunda aos pergaminhos. Além disso, seu uso em um contexto funerário indica sua importância ritual e espiritual na vida após a morte. Portanto, o material dos pergaminhos de Ket-Finon não apenas demonstra habilidade técnica e artística, mas também revela insights sobre as crenças e práticas religiosas da antiga sociedade judaica. A descoberta dos pergaminhos de Ket-Finon representa um marco significativo na arqueologia bíblica e na compreensão da antiguidade e autenticidade dos textos sagrados. Esses pergaminhos, escritos em prata e datados do século VI a.C., oferecem uma visão fascinante da vida religiosa e cultural na antiga Jerusalém, enquanto desafiam concepções tradicionais sobre a produção e preservação dos textos bíblicos. A antiguidade dos pergaminhos de Ket-Finon, juntamente com a confirmação textual que eles proporcionam, reforça a importância duradoura das Escrituras e lança luz sobre a transmissão e preservação fiel dos textos sagrados ao longo dos séculos. Além disso, o uso criativo e simbólico da prata como material de escrita destaca a reverência e devoção atribuídas aos textos religiosos na sociedade judaica antiga. Essa descoberta não apenas enriquece nossa compreensão da história e cultura de Israel, mas também destaca a interconexão entre arqueologia, história e estudos bíblicos. Essa descoberta não apenas enriquece nossa compreensão da história e cultura de Israel, mas também destaca a interconexão entre arqueologia, história e estudos bíblicos. Agradecemos imensamente por acompanhar essa jornada fascinante através da história e da arqueologia. Se você gostou deste conteúdo e deseja explorar mais descobertas incríveis como essa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Desbravando o Desconhecido. Fique ligado para mais aventuras no mundo do conhecimento, onde o passado se encontra com o presente e nos revela novos horizontes. Até a próxima exploração, e que a curiosidade continue a guiar a sua jornada pelo desconhecido.